E aí, queridos, tudo bem? Professor Agiomar de Química, simulado, sistema passe, questão 97. Veja, competência 7, habilidade 25, beleza? É uma questãozinha sobre concentração de soluções. Então, cuidado com esse tipo de conteúdo, beleza? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Sempre eu deixo claro para todos os meus alunos, já que você quer aprender fórmulas para desenvolver questões de concentração, então aprende a relação, importantíssimo. Por exemplo, a relação entre as concentrações. Concentração em grama por litro é a massa sobre o volume, massa do soluto sobre o volume da solução, massa em gramas, volume em litros. Concentração em mol por litro vezes a massa molar do soluto, que é igual ao famoso 1000 dt. Vamos lembrar que o 1000 é por conta da densidade da solução em grama por ml, já que as concentrações, eu tenho elas aqui, ó, concentração em grama por litro, a concentração em mol por litro, e aqui o título que é a porcentagem. No cálculo, você tem que tirar a porcentagem, por exemplo, 20%, fica 20 sobre 100. Então, muitas questões de concentrações, você resolve aqui nessa relação. Então, chegou lá no vestibular, apareceu porcentagem, apareceu densidade, citou mol por litro, grama por litro, massa, volume, massa molar, lembra da relação. Quer aprender fórmula? Vai desenvolver a relação. Nós vamos desenvolver a questão de mol por litro. Então, se na questão, ó, veja a relação aqui, ó, mol por litro. Se na questão eu tenho a massa molar, eu tenho a massa e o volume, eu acho mol por litro. Tudo bem? Então, quando você vai para o tradicional, como é que você calcula a molaridade, que é a concentraçãozinha aqui em mol por litro, aplicando aqui a fórmula tradicional? Professor, é a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Beleza? Se você analisar na relação, ó, ela está aqui. Você já encontra ela aqui na relação. Você também pode desenvolver pela regra de 3, tudo bem? Então, vamos lá para o texto. Veja, a questão vem falando sobre hidróxido de sódio, vem trazendo a massa molar. Cuidado, que coloca assim, ó, 40 gramas vezes mol menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 40 gramas por mol. Beleza? Está dizendo que recebe o nome popular de soda cáustica, porque é corrosivo, sendo muito perigoso o contato com tecidos animais e humanos. Quando esse produto é utilizado para qualquer finalidade, é necessário o uso de luvas, porque em contato com a pele causa queimaduras severas. A referida substância não está disponível na natureza e origina-se a partir da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Vamos lá. Para preparar 300 ml da solução de hidróxido de sódio, 0,2 mol por litro, a massa que deve ser utilizada. Então, questão altamente tradicional, o vestibular cobra demais. Você pegar o Enem 2020, ele deu a massa da sacarose, deu a massa molar e deu o volume, e você calcular o mol por litro. Então, o que que nós temos? Na questão veio a massa molar, 40. Veio o volume, 300 ml, só que esse volume tem que ser em litros. A massa tem que ser em gramas. E veio a concentração 0,2. Então, ó, observa os valores que foram dados na questão. Massa molar 40, volume 300 ml, transformando em litros, 0,3 litros, e a concentração 0,2. Aplicando aqui direto na fórmula, concentração 0,2, massa, quero descobrir, soluto, vou chamar M1, massa molar 40, volume em litros 0,3. Fazendo meus extremos, brincando aqui um pouquinho da matemática, temos massa igual 0,2 vezes 40 vezes 0,3. Se você multiplicar 0,2 vezes 40, vai dar 8. 8 vezes 0,3, você encontra uma massa de 2,4 gramas. Beleza? Professor, mas a relação? Na relação, observe que você tem a massa. Aqui na relação, ó, você substituindo, tem a massa para a gente encontrar, o volume deu 0,3, a concentração é 0,2, a massa molar 40. Ó, você mata a questão aqui. Professor, mas se eu quero fazer por regra de 3, vamos aqui, para desenvolver pela regra de 3, você tem essa unidade, 40 gramas por mol. Só para orientar aqui rapidão. Eu tenho 0,2 mol por litro. Toda vez que você tem a unidade grama por mol, mol por litro, A por B, você pode estabelecer a regra de 3. Ó. Então aqui, 40 gramas para cada mol,
Se eu tenho a massa, encontro o número de mols. Se eu tenho o número de mols, eu acho a massa. 0,2 mol por litro. Se eu tenho volume, eu encontro o mol. Se eu tenho mol, eu acho o volume. Veja que na questão, ele vem trazendo o volume. Então, se eu tenho um volume, vamos substituir aqui o volume. Se eu tenho um volume de 0,3, eu acho o número de mols. Vou fazer meus extremos. O número de mols aqui vai ser 0,06 mol. Beleza? Aí, se eu tenho um número de mols, vamos substituir o número de mols 0,06, eu acho a massa. Fazendo meus extremos, ó, M é igual 40 vezes 0,6, 2,4. Então, eu mostrei para vocês aí 3 maneiras de responder a questão. Tudo bem, gente? Então, 2,4, nós temos aí a letra C. Valeu!